Olá, sejam bem-vindos a mais um podcast e videocast Além da Energia. Eu sou Rafael Lisboa e vou ser o mediador do bate-papo de hoje. Na quarta edição do nosso programa, estamos recebendo dois convidados para falar sobre um tema que se tornou a nova tendência de inovação e que muitas empresas estão adotando em todo o mundo, a inovação aberta. Esse é um modelo de gestão empresarial que promove a inovação a partir da colaboração entre uma empresa com pessoas ou organizações externas. Essa prática vem crescendo também no mercado brasileiro. Para se ter uma ideia, o número de empresas que se conectaram a startups em busca de soluções inovadoras para os seus negócios cresceu 20 vezes nos últimos 5 anos, aqui no país, segundo o levantamento feito pela 100 Open Startups. E no setor de energia, as soluções que ajudam na transição energética para uma economia de baixo carbono estão na mira das principais empresas do setor. E para falar sobre esse assunto, eu estou recebendo aqui hoje, no Além da Energia, o gerente de inovação da ENGIE, Carlos Goethe, e a coordenadora da divisão de recursos da Firjan, Tami Vivas. Sejam muito bem-vindos, Goethe e Tami. Muito obrigado pela participação de vocês aqui no Além da Energia. Muito obrigado também pela oportunidade de divulgar essa importante iniciativa. Maravilha, muito obrigada também, Rafael e Goethe, pelo convite, pela oportunidade aí de estar falando um pouco mais sobre inovação aberta e sobre o edital. Eu vou começar então esse nosso bate-papo com uma pergunta para o Goethe. A ENGIE está com inscrições abertas até fevereiro para um desafio que vai destinar até R$ 2 milhões em verba para startups com projetos que ajudem a acelerar a transição energética. Como é que a inovação aberta tem contribuído com a empresa no propósito para uma economia de baixo carbono? Bom, a inovação ela está explícita nos objetivos estratégicos da ENGIE já há bastante tempo. A ENGIE tem uma longa trajetória em inovação e, mais recentemente, entrou na trilha da inovação aberta, que é aquela que traz startups para trabalhar em conjunto com corporações. Então, alguns pontos eu gostaria de frisar como os mais importantes que nos têm trazido. O mais óbvio deles é o ingresso de novas tecnologias na corporação numa velocidade bastante mais rápida do que aquela tradicionalmente atingida, mas também gostaria de destacar novas metodologias de trabalho, como Design Thinking, Scrum, metodologias ágeis de gestão de projetos, que nós já temos aplicado e experimentado bastante sucesso graças ao trabalho em conjunto com as startups. Nesse sentido, destacando o desafio de hoje que nós estamos conversando, que é um desafio em conjunto com o Senai, nós selecionamos dentro da ENGIE alguns desafios para serem lançados. Alguns mais ligados ao nosso negócio, como excelência operacional. Também temos um desafio de controle de perdas na área de seguros, outro desafio na mitigação de impactos ambientais, um outro desafio ainda que trata de estabilidade e segurança de barragens, que é um tema tão importante para nós hoje em dia, né? E um último desafio relativo à área de RH em carreira e sucessão. Então, são 2 milhões para até 8 projetos e a possibilidade de prosseguir depois a parceria com a ENGIE. Tami, a Firjan é uma das fomentadoras da inovação no país. Você acredita que a parceria com as startups tem ampliado o horizonte das companhias brasileiras em termos de criatividade e transformação digital? Como é que você avalia essa relação e qual o papel que a Firjan tem desempenhado nesse sentido? Ótima pergunta, Rafael. Sem dúvidas, né? A gente tem observado essa tendência, né? Não é algo novo, mas é algo que vem se intensificando cada vez mais, essa tendência de cooperação entre grandes empresas e startups. E aí o ganho é mútuo, né? A gente percebe que, claro, as grandes empresas podem se beneficiar bastante e as pequenas também, né? É até interessante que existe um estudo da INSEAD de 2016 que aponta justamente essa sinergia, né, de empresas de diferentes portes, né, e diferentes graus de inovação de fazerem negócios em conjunto, né? E aí esse estudo aponta o que as startups buscam nas grandes empresas e o que as grandes empresas buscam nas startups, né? E aí é bastante interessante, as pequenas empresas, em geral, buscam credibilidade. Então, uma coisa, né, a startup falar, por exemplo, que fez negócio, que forneceu
um produto ou uma solução para uma empresa como a Engie é um ganho de credibilidade, então esse é um aspecto importante. Buscam a questão da marca, né, ao atrelar ao se atrelar, né, ao se associar com uma marca assim, de grande porte, a empresa ganha uma visibilidade diferente. A questão da distribuição também, capilaridade, e a questão dos recursos, né? Então, as startups claramente podem ganhar com as grandes empresas nesses aspectos. E o que as grandes empresas, né, segundo esse estudo, buscam junto às startups, né? Como o próprio Gates colocou, a questão da velocidade, né, da habilidade de inovar com certa rapidez é algo que foi apontado que é realmente importante. A questão da inovação, né, a questão da marca também. Então, hoje, cada vez mais as grandes empresas que se associam com as pequenas, têm uma percepção de alavancagem aí do valor da sua marca. Uma questão muito importante também é a questão da cultura, que aí eu acho que está muito atrelado, Rafael, com o que você colocou da criatividade, né? Então, essa interação aí com empresas de menor porte, né, com startups, comprovadamente tem um efeito na cultura das grandes empresas, né? Então, de forma a mudar um pouco mais essas mentalidades que, em geral, são tradicionais, né? E, finalmente, a questão dos novos modelos de negócio, né? Então, é uma oportunidade aí, ao interagir com startups, das empresas abrirem sua mente e pensarem em novos modelos aí de negócio, que é algo que a gente vem falando tanto ultimamente, né? E como a Firjan apoia, né, que foi a segunda parte aí da sua pergunta, a Firjan, ela entra com a parte de conteúdo, né, e eu vou falar um pouco mais, acredito que teremos a oportunidade de falar um pouco mais sobre isso, mas a gente tem os nossos institutos de inovação, que permitem aí o desenvolvimento de projetos né, em conjunto com os nossos institutos, e a gente entra com a parte das conexões, né? Então, acho que esse edital que a gente vai falar um pouco mais sobre ele hoje, ele vem justamente exemplificar um pacote, digamos assim, né, que a gente oferece para que grandes empresas e startups tenham acesso, primeiro, um ao outro, né? A gente faz essa parte de conexão, né, através do nosso processo seletivo, da nossa metodologia, a gente faz esse processo de conexão entre a grande empresa e a startup, e a gente também oferece toda a infraestrutura tecnológica dos nossos institutos para que as empresas possam desenvolver aquelas soluções, né? Então, isso é muito importante. E com isso, a gente espera até reduzir o risco da grande empresa em começar a trabalhar junto com startups, né? Porque, em geral, de quais riscos que a gente está falando? Primeiro, é o risco tecnológico, né? Às vezes, né, enfim, a startup, ela, em alguns casos, não tem uma infraestrutura tecnológica, uma infraestrutura até mesmo de profissional para desenvolver aquelas soluções sozinha. Então, a partir do momento que a gente entra com a infraestrutura, né, com a expertise dos nossos institutos, a gente reduz esse risco, então isso é algo bem importante. E a gente também apoia nessa redução do risco financeiro, né? Porque a Firjan, o Senai Nacional, na verdade, né, que é o dono desse instrumento, que é operado através da Firjan, então a gente cofinancia o desenvolvimento dessas soluções. Pois é, a colaboração é a palavra-chave nessa relação aí de ganha-ganha entre grandes empresas e startups, onde todos se beneficiam desse ecossistema. E aí, Gates, eu quero te perguntar especificamente sobre o setor de energia. Quais são os desafios e as oportunidades para que a inovação aberta avance e ajude o setor de energia na transição energética no Brasil? O setor de energia, não só no Brasil, mas no mundo, tradicionalmente é bastante conservador e muito regulado, muito sujeito a barreiras regulatórias, e isso também, de uma certa forma, tolhe, em algum sentido, o esforço de inovação no processo principal. O que nós temos feito muito é entrar nos processos laterais. Deixa eu dar um exemplo. Assim. Existem muitas tecnologias que no Brasil a gente chama de tecnologias transversais. Em inglês tem um termo para elas são chamadas de enablers. Né? Elas possibilitam alguma coisa seja feita de uma forma melhor. E eu citaria como aquelas mais importantes e que rapidamente têm tomado lugar no setor de energia, Big Data,
geração de energia produz uma quantidade fantástica de dados, né? E há décadas no Brasil a gente tem experiência nessa questão de geração de energia e estatísticas, mas trabalhá-los requer um esforço muito grande. E a possibilidade, hoje em dia, computacional melhorou muito essa questão de trabalhar dados. Então, Big Data, e junto com o Big Data você traz a possibilidade de inteligência artificial, porque a inteligência artificial, o aprendizado de máquina, o machine learning, eles se tornam possíveis na medida em que existe uma quantidade de dados razoavelmente grande para que sejam analisados e, a partir deles, se infiram as melhores práticas, as melhores ações. Então, eu diria que, num primeiro momento, nós talvez continuemos com a nossa mesma turbina hidrelétrica, turbina eólica, a tecnologia fotovoltaica, e eu estou falando isso num horizonte de 5 a 10 anos, mas a operação, manutenção vai mudar muito na medida em que nós aplicamos tecnologias como essas que eu citei, né? Eu diria também, eu gosto sempre de colocar outros desafios, né? Vamos agrupar em alguns eixos principais os nossos desafios. Um que já foi bastante citado, né? Até aqui pela Tami também, que é a questão do eixo, que eu chamo eixo de cultura. Fazer essas duas entidades tão diferentes conversarem harmonicamente entre si é um primeiro desafio. É uma corporação que durante décadas desenvolveu processos para reduzir riscos, para reduzir erros, e então isso foi feito à custa também de reduzir o espaço para a criatividade, o espaço para a inovação. E a startup, por outro lado, tem toda aquela agilidade que é bastante cultuada, mas também ela apresenta uma série de questões, por exemplo, ligadas à governança, ligadas ao registro de atividades, que, se elas forem aperfeiçoadas, a startup sai bastante ganhando também. Tami, você e o Goethe apresentaram aqui alguns exemplos de como essa parceria entre empresas e startups tem ajudado a fazer com que o ecossistema inovador no país avance. Mas o fato é que, apesar do avanço de 4 posições no ranking de inovação no ano passado, o Brasil ainda ocupa o 62º lugar. Quais são os entraves que dificultam a ascensão do país neste ranking? O que vem sendo feito e o que ainda precisa avançar? Sim, de fato, Rafael, houve esse avanço, né? Mas nós temos aí um longo caminho pela frente, né? Esse avanço, ele não necessariamente é motivo de comemoração, a gente sabe. Se olhar ali a pontuação, não houve grandes avanços, né? Pelo contrário, a gente pontuou, inclusive, pior em alguns quesitos, mas a queda de outros países trouxe esse avanço nas posições do ranking, né? Mas eu acho que o primeiro passo é esse, é a gente reconhecer que a gente tem um longo trabalho, né, pela frente, celebrar as pequenas vitórias, mas não achar que o jogo está ganho, né? Muito pelo contrário. Essa posição, se a gente pensar que nós somos a 9ª economia do mundo, ela não é uma posição muito gloriosa, digamos assim, né? Então a gente tem ainda que fazer muito trabalho e que avançar bastante, né? Nós temos um grande potencial, né? Eu me enxergo muito dessa forma. O que eu diria que são os principais entraves, né? Isso inclusive, é até uma bandeira que a própria CNI levanta, né? Tendo inovação como enfim, um pilar principal de atuação. Então, os pontos principais, eu diria que são 4. Né? O primeiro é a questão do financiamento à inovação, né? Que a gente sabe que ele ainda é aquém do que poderia ser. Né? E aí o Senai entra tem modelos de financiamento à inovação, a gente sabe que tem as FAPs, tem os bancos de desenvolvimento, tem várias instituições, mas que isso ainda pode, o próprio Ministério, mas que isso ainda pode melhorar bastante, né? Ter aí uma parcela maior do PIB dedicada a esse financiamento à inovação. A segunda questão é a questão do fortalecimento de parcerias, né? A gente sabe que
que, como o próprio Gates colocou, e eu gosto sempre de falar, a inovação ela acontece através de uma cooperação, né? Então, a gente vê que ainda há espaço para o fortalecimento dessas parcerias entre governo, entre o setor produtivo, entre a academia. Então, esses setores se conversarem melhor, né, e trabalharem de maneira mais sinérgica, né? Isso vem evoluindo, assim, a meu ver, mas ainda tem bastante espaço para melhoria. A terceira questão é a priorização da formação, né? E aí, de novo, a educação ela perpassa por tantas questões que podem melhorar no nosso país, né? Mas essa formação de profissionais qualificados ela é essencial, né? Quando a gente fala em inovação. E eu não vejo essa nossa posição e o nosso índice de inovação melhorando, a não ser que realmente, enfim, a educação no país seja priorizada, né? E a educação e a cultura de inovação, né? Essa vontade de inovar, a vontade de empreender. O brasileiro é muito criativo, mas ainda temos aí um caminho, em termos de inovação, um caminho árduo pela frente. E, por fim, a estruturação de políticas de longo prazo, né? A gente vê que aí, não só para a inovação, mas em geral, existe, em alguns casos, alguma descontinuidade de algumas políticas. E, enfim, eu enxergo que se houvesse, né, uma continuidade, uma perenidade de certas políticas, essa situação poderia ser melhorada, né? Então, só para nomear alguns, eu acho que esses 4 pontos são bem importantes para a gente continuar avançando, para a gente mostrar avanços reais, né? Avanços realmente robustos que correspondam aí ao potencial do nosso país, né? Git, vamos falar então agora de futuro? Como é que você enxerga o mercado de inovação no setor de energia nos próximos anos e quais as principais contribuições? Muito bem. Se nós formos falar de tecnologias, vou citar algumas áreas onde nós concentramos os nossos esforços e também levando em consideração que a ENGIE é uma corporação transnacional. Então, nós temos a vantagem de olhar o que está acontecendo em vários lugares do mundo através das demais unidades de negócio da ENGIE. Nós temos visto muito, acompanhado com bastante atenção a transição energética na Europa, muito daquela transição bastante acelerada que tem acontecido na Ásia, principalmente China e Singapura, e também os movimentos que têm acontecido na África, onde é bem característico aquele movimento que tem também uma palavra em inglês para isso, que é o pulo do sapo, que é o leapfrogging, que é pular etapas e ir direto para uma etapa mais avançada. E eu cito a África, por exemplo, que não tem implantado grandes redes de infraestrutura, nem telefônica, nem elétrica, e parte para instalações descentralizadas. No caso da telefonia, é o celular, e no caso da eletricidade, são normalmente painéis fotovoltaicos, instalações individualizadas. Então, são movimentos que vão acontecendo no mundo. Claro que cada continente, cada país tem as suas peculiaridades, mas a gente, como disse a Tami, tem essa característica de ir monitorando as tendências e ver no que elas se aplicam para o nosso caso do Brasil, né? A peculiaridade do Brasil é que nós temos essa quantidade de renováveis bastante grande na nossa matriz energética. Água, vento e sol é a maioria da nossa geração elétrica, né? Então, considerando isso, eu vou citar algumas tendências. Eu diria que a primeira delas é uma otimização do despacho, da utilização dos recursos energéticos renováveis. Muito se tem dito, né? A eólica não despacha, só funciona quando tem vento, solar só quando tem sol, hidrelétrica só quando tem água natural. O que acontece é que agora, com as ferramentas de Big Data, de novo, inteligência artificial e aprendizado de máquina, o machine learning, nós temos conseguido algoritmos capazes de otimizar muito a resposta desses sistemas quando eles são operados em conjunto, hidro, solar e eólica, e mais recentemente, com a introdução do armazenamento de energia através de baterias, criando as usinas híbridas. Então, esse é o primeiro, eu diria, grande bloco de interesse da inovação, especificamente falando de setor energético.
O segundo bloco é aquilo que a gente chama de sistemas de resposta à demanda, resposta inteligente à demanda. O que é isso, né? Bom, nós temos um determinado consumo de energia num momento e, para atender aquele consumo, nós acionamos usinas. Se o consumo aumenta, eu tenho que acionar mais usinas. Opa, será que eu tenho que acionar mais usinas? Não, eu posso talvez desligar alguns outros elementos de consumo. Então, o exemplo mais característico que eu posso citar são redes de frio. Por exemplo, um freezer não se importa de ficar meia hora desligado, enquanto eu tenho uma demanda de energia muito grande em outro setor, e depois ele opera numa hora em que a energia é mais abundante e, consequentemente, mais barata. Esse é o segundo grande bloco, eu diria, de inovação tecnológica no setor energético, né? O terceiro, e que está um pouquinho mais longe em termos de horizonte, é a viabilização de novas fontes de energia, e aí eu cito aquela como mais promissora, o hidrogênio. Obter uma fonte de energia móvel que possa ser transportada dentro de um automóvel, de uma moto, como é o caso do petróleo, né, da gasolina, é um problema da nossa próxima década, e o hidrogênio ele desponta como uma das soluções potencialmente melhores, até porque a combustão do hidrogênio resulta unicamente em água, né? O H2 se junta com o O do ar e vira H2O, eliminando a questão da poluição química do motor de combustão interno. Então, esse seria o grande terceiro bloco de tecnologias ligadas ao setor elétrico aí, para a próxima década. Tami, antes de finalizar, eu quero falar um pouco com você sobre os desafios inéditos impostos pela pandemia. Desafios que demandaram processos mais ágeis e ideias mais criativas. A inovação nesse cenário virou a aposta de muitas empresas para reagir à crise. O distanciamento social, por exemplo, contribuiu para acelerar a transformação digital do setor produtivo. Na sua avaliação, qual é o principal legado de inovação para o Brasil que esse momento tão desafiador vai nos deixar? Bom, Rafael, essa é uma excelente questão, né? E obrigada pela sua pergunta. E o que a gente observa é que realmente a pandemia ela mudou tudo, né? Desde a forma que trabalhamos até o modo que nossos filhos estudam, o modo como consumimos, como nos relacionamos, e a lista segue, né? A gente percebe realmente que foi aí um impacto muito grande em todos os aspectos da nossa vida. E a gente percebe que com isso ela trouxe o futuro para o presente, né, em alguns aspectos. Assim, algumas tendências que a gente colocava como sendo de futuro, a gente teve que, enfim, acelerar de certa forma. Uma delas é a própria digitalização, né? Então, a gente, algo que era mais talvez para um nicho menor de empresas, foi algo que teve que ser adotado até pelas empresas mais tradicionais, né? Empresas que tinham resistência a, por exemplo, trabalho remoto, né? a processos digitais, tiveram que adotar isso por uma questão de sobrevivência. Então, isso, enfim, foi um fenômeno realmente que, claro, trouxe muitos prejuízos, né? A gente sabe que foi, em geral, algo muito negativo, mas concordo que trouxe, sim, seu legado, como você colocou na sua pergunta, né? O segundo ponto, eu diria que é a questão da cooperação, que é algo que, como a gente já colocou diversas vezes aqui, é algo que é essencial, né, para a inovação, essa cooperação, né? Duas mentes, digamos assim, pensam muito melhor do que uma mente sozinha. Então, a gente observou aí, durante essa pandemia, sobretudo no início, uma tendência muito maior das empresas buscarem parcerias, né, quererem fazer alguns projetos em conjunto. E isso a gente acredita também que já era mapeado como uma tendência, e isso, de certa forma, se acelerou em função da pandemia, né? E o terceiro pilar, que está muito relacionado, é a questão da adaptabilidade, né? Então, eu acho que a gente, mesmo as empresas que se viam talvez como mais engessadas, viram essa necessidade de se adaptar, né? Então, a resiliência, a capacidade de adaptação, eu acho que foi uma grande lição, né, que a gente teve aí durante esses meses de pandemia, de novo, por questão de sobrevivência, mas é algo que, uma vez adquirida, né, essa habilidade, uma vez que a empresa tem essa visão, né, e essa agilidade de adaptar processos, dificilmente ela volta atrás nessa trilha, né?
E assim, chegamos ao fim do nosso bate-papo sobre inovação aberta. Eu quero muito agradecer aos nossos convidados pela participação nesse debate que foi enriquecedor, esclarecedor sobre inovação aqui no nosso Além da Energia. Muito obrigado, Carlos Goethe e Tami Vivas, pela participação. Muito obrigada, Rafael. Obrigado. Foi um prazer. E, novamente, convidando as startups a acessarem o site do Senai ou da ENGIE, olharem as regras e verificarem o interesse em algum dos desafios. E antes de finalizar, eu quero lembrar a todos que as inscrições para o desafio Além da Energia estão abertas até o dia 11 de fevereiro. Agora é hora de ficar por dentro de outras novidades da ENGIE. Parceria para compensar emissões de CO2. A ENGIE e a Natura acertaram uma parceria para compensar as emissões de gases de efeito estufa reportadas pela empresa que atua no setor de cosméticos. Os créditos de carbono são oriundos da unidade Cogeração de Lajes, usina de biomassa da ENGIE, localizada na região serrana de Santa Catarina. Serão compensadas de forma totalmente voluntária as emissões de 100 mil toneladas de CO2 relativas ao inventário da Natura no ano de 2019. ENGIE ingressa no Índice Carbono Eficiente da B3. A ENGIE foi selecionada para compor a nova carteira do Índice Carbono Eficiente, ICO2, da B3. O ICO2 é composto pelas ações das empresas que possuem maior transparência em relação ao reporte das emissões dos gases de efeito estufa e de como estão se preparando para uma economia de baixo carbono. A carteira reúne 62 ações de 58 companhias pertencentes a 22 setores. Novo conjunto eólico no Rio Grande do Norte. A ENGIE assinou com a Siemens Gamesa o contrato de fornecimento dos aerogeradores para a primeira fase do conjunto eólico Santo Agostinho, localizado nos municípios de Lajes e Pedro Avelino, no Rio Grande do Norte. O conjunto eólico Santo Agostinho tem investimento previsto de 2 bilhões e 200 milhões de reais e deve gerar cerca de 1.000 empregos na região, com a entrada em operação comercial prevista para ocorrer até março de 2023. Bom, e vocês acabaram de acompanhar o nosso podcast e videocast Além da Energia. Nesta edição, nós falamos sobre inovação aberta e o seu impacto no setor de energia. Só para lembrar que você pode acompanhar mais notícias sobre a ENGIE no nosso hub de conteúdo, alemdaenergia.com.br. Nós estamos no YouTube, Spotify, Deezer, iTunes e Google Podcast. Obrigado, até a próxima, tchau!